Já pensou em colocar um creme de ricota no pavê? Pois é, essa é a minha receita de hoje, um pavê todo especial para você. Olha, se você gosta de uma boa sobremesa, eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Eu sou Marco Rego do Personal Cozinhê e eu ajudo você a transformar ingredientes simples em receitas incríveis. Olá gente, olha só, dando sequência aqui à nossa receita, eu vou usar para fazer aqui o nosso pavê, né, esse pavê aí bem diferente, bem especial, que eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Eu vou usar o biscoito Maria, aquele que você compra em qualquer supermercado prontinho, é mais ou menos um pacote daquele de biscoito. Eu estou usando este compridinho, mas depender da forma que você for fazer, de repente você vai fazer numa forma redonda, você pode comprar aquele biscoito também redondo, também Maria, e também você pode substituir esse biscoito Maria pelo biscoito champanhe. É claro que se você colocar o biscoito champanhe, a tua receita vai ter um custo maior, vai ficar mais cara, não é mesmo? Eu vou colocar o amido de milho, mais ou menos uma colher sopa bem cheia de amido de milho, tá? Eu vou usar um pouco de leite para passar o biscoito, e umedecendo o biscoito na hora de montar as nossas camadas. Também vou usar 2 cremes de leite de qualquer marca de sua preferência, aquela caixinha de 200 gramas. E uma caixinha de leite condensado, dessa aqui de 395 gramas. E é claro, o chocolate. Olha só gente, você pode fazer com chocolate em pó, mas eu acho muito melhor, que dá um saborzinho todo especial, você usar esse chocolate aqui em barras, tá? E eu estou usando aqui 300 gramas, cada pedacinho desse aqui é 100 gramas. E você vai jogar do jeito que está aqui, diretamente no leite, na hora que você vai cozinhar. Você vai ver daqui a pouco, ele já vai ficar derretendo. É muito bacana essa ideia do chocolate em barra assim, ele dá um sabor mais especial no teu pavê. E o grande diferencial dessa receita que eu vou usar aqui é um requeijão. Pois é, o requeijão para quebrar o doce e dar uma cremosidade no nosso pavê. Porém, se você quiser um pouquinho menos calórica, né, você pode de repente colocar o creme de ricota, aquele que você compra pronto, que ele é um pouquinho mais caro, mas a tua receita vai ficar um pouquinho menos, vai ficar menos calórica. Ou você pode fazer o próprio creme de ricota aí na sua casa. Aqui no canal já tem uma receitinha de creme de ricota, eu vou deixar aí para você na sequência. Você procura aí na playlist, alguma playlist aí que vai estar aí no canal para você. E eu também vou usar, olha só, 2 a 3 gemas de ovo. No caso aqui eu botei 3, vem aqui comigo, Gabriel. Eu coloquei aqui as 3 gemas de ovos e é interessante que você passe numa peneira, gente. Por quê? Para que ela perca, ó, a gema de ovo tem como se fosse uma película aqui por cima. Então você vai passar numa peneira para que não fique cheirando a ovo a tua sobremesa. E aqui eu já estou com 1 litro, mais ou menos 1,5 litro de leite, que é o suficiente para dar início à nossa receita. Eu já vou ligar aqui o nosso fogo. A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser a nossa gema de ovos. É interessante que você coloque ela assim, quando o leite ainda está frio. Eu vou só quebrar ela aqui para que ela passe bem direitinho. Olha só que bacana. Amigão, chegou até aqui no vídeo, né? Deixa de miséria aí, enfia o dedão aí, curte teu vídeo, manda teu comentário. E aí, você já fez um pavê assim dessa forma? Como que tá chegando os nossos vídeos até você? E aqui eu vou colocar o restante da gema, tá? Deixa eu pegar aqui uma espátula. Epa, que agora derramou foi tudo aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Deixa eu botar ela aqui do ladinho, que aqui é a casca do ovinho, aquela casca da gema e eu não quero que vá. Vou só raspar aqui. Ó, aqui também você já coloca agora nesse momento o amido de milho, ó. Eu vou colocar um pouquinho a mais de uma colher, porque essa colher não é bem uma colher de sopa, tá, gente? Vamos colocar o chocolate, né? Já aqui dentro, para ele ir cozinhando e derretendo. Se você quiser facilitar mais, você pode cortar o chocolate, vai ficar muito bacana também. Gente, essa sobremesa é muito simples, porque você vai simplesmente levar todos os ingredientes ao fogo e depois você vai montar no final camada por camada. E ela é uma sobremesa perfeita para você fazer aí, por exemplo, numa época de Natal, né? Você fazer de repente uma sobremesa bem diferente aí para tua família, né? Para teus amigos, né? Ou mesmo no final de semana, um domingão aí você quer comer uma sobremesa boa, né? Faz essa sobremesa aí que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ó, enquanto tá mexendo aqui um pouquinho, eu tô com fogo baixo, nesse momento eu não preciso me preocupar tanto em mexer. Eu já vou adicionar os demais ingredientes. Olha só, não deixa de observar o primeiro comentário, tá? Porque aí no primeiro comentário tem a forma, inclusive, de até mesmo você patrocinar o canal. Alguma coisa que eu esqueci, de repente, eu colocar aí no primeiro comentário para você. E a receita é bem detalhada, tudo que eu usei aqui, a quantidade, o que deu, está aí na descrição do vídeo para você. Então não deixa de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tá? E é claro, de repente um produto que eu indiquei aí na descrição do vídeo, se você quiser comprar, você ajuda muito o canal. Aqui é tudo feito com muito carinho para você. Agora eu vou colocar o nosso leite condensado.
Olha só, gente, já estou aqui mexendo a nossa base para o pavê mais ou menos de 15 a 20 minutinhos. Vai chegar um momento que você vai perceber, ó, que ele está pesado na panela, ó, a textura dele. É claro que ele não vai ficar tão grosso, porque o ideal, quando você desligar ele aqui, você vai deixar ele esfriar um pouco, no mínimo por 1 hora. Se você tiver apressado, você coloca no freezer ou na geladeira por meia hora, que ele vai chegar no ponto de você montar o seu pavê. Outra coisa que eu vou te falar, eu comecei lá no início com 1 colher de sopa de amido de milho. Não deu certo, eu coloquei mais 2. Ou seja, você vai fazer uma proporção de 1 colher de sopa para meio litro de leite. Essa quantidade que eu estou fazendo aqui, gente, dá para montar, olha só, umas 2 travessas como essa aqui, ó. Uma travessa dessa aqui dá para você servir tranquilamente de 8 a 10 pessoas. Até mesmo porque sobremesa não é para encher barriga, sobremesa é você comer um pedacinho. Mas dá tranquilamente mesmo para quem come bem. Então essa quantidade aqui dá para 2 travessas dessa, para você servir aí de 15 pessoas tranquilamente, uma sobremesa de final de semana. Caso você queira uma quantidade menor, você diminui a proporção aí. Por exemplo, meio litro para uma colher de maisena, você vai diminuindo a proporção, que também vai dar certo. Bom, eu vou desligar o fogo aqui, porque ele já cozinhou. Depois que ele começar a ferver e reduzir, você espera mais uns 5 minutos mexendo para ele chegar no ponto que você quer, esse pontinho aqui grossinho, ó. Só que aí ele não vai ficar naquele ponto de brigadeiro, é um ponto assim mesmo, meio pastoso, tá, gente? Aí você desliga, porque tudo que vai amido, quando esfriar, ele vai incorporar mais. Olha só, gente, aqui eu já deixei, ó. Mostra aqui do lado, Gabriel. Eu já deixei aqui gelando mais ou menos por uma meia hora no freezer, para ele incorporar. Chegar nessa consistência, olha só que bacana, viu só? Eu te mostrei lá que ele ia engrossar mais. Aí aqui, gente, não tem segredo. Para nós montar o nosso pavê, você vai colocar uma camadinha fininha, a primeira camadinha. Você que vai definir quantas camadas você quer no teu pavê. Eu não aconselho você botar camada muito alta, porque o biscoito pode afundar aqui. Então, ó, você fez uma camadinha aqui, ó, de mais ou menos de um dedo, ó. Ó que bacana. Aí aqui, ó, você vai pegar o biscoito rapidinho, umedecendo no leite, vai colocando aqui. Tem que ser rápido, porque se você demorar aqui dentro, o teu biscoito vai derreter demais, ó. Pronto, gente, já montei aqui eu montei 3 camadas boas, né, com o nosso creme e nosso biscoito. Eu aconselho você o seguinte, se você, 3 camadas é o suficiente, se você quiser fazer com mais, você faz. Aí você pega um pouco de chocolate daquele, ó, que eu te mostrei lá no início da receita, em barra, e você pica ele, ó, para colocar aqui por cima, para finalizar. Lembrando a você que você também pode fazer essa receita, tá, com chocolate branco, né? Ele fica bem gostoso também, só que o chocolate branco é um pouco mais doce do que o chocolate, esse aqui eu estou usando meio amargo, eu não gosto de sobremesa muito doce. Gente, olha só, gente, eu aconselho você não consumir na hora que você acabou de fazer. Se você estiver apressado, você coloca meia hora no freezer, já vai chegar numa consistência boa. Se você não estiver apressado, você coloca 2 horas na geladeira e tá bom. Gente, olha só, tá passando aqui por acaso, não é inscrito no canal, perde tempo não, tá? Se inscreve, ativa o sininho, para quando chegar vídeo novo você saber. A você que já é inscrito, ó, muito obrigado e até o próximo vídeo.